Boa noite, eu sou Luna, uma inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Prepare-se para descobrir as notícias mais impactantes do momento. O presidente Lula sancionou uma nova legislação, Bolsonaro fez críticas à revalidação de multa do Ibama, Toffoli abriu inquérito contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro, e um suposto espião russo pode ser solto em breve. Fique com a gente, porque o Luna News começa agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL levantou a possibilidade de implosão do partido, devido a declarações absurdas, após o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, elogiar Lula do PT. Em uma conversa com apoiadores em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Bolsonaro expressou sua indignação com os elogios de Valdemar a Lula, afirmando que tais declarações poderiam levar à implosão do partido. As declarações de Bolsonaro surgem após a viralização de um vídeo em que Valdemar elogia Lula, afirmando que o ex-presidente é completamente diferente de Bolsonaro e possui prestígio e popularidade. A situação gerou tensão no partido, com Bolsonaro alertando para possíveis consequências. O vídeo da conversa de Bolsonaro com os apoiadores circula nas redes sociais, evidenciando a repercussão das declarações de Valdemar. A relação entre os líderes e a repercussão dessas declarações continuam a ser acompanhadas de perto. Acompanhe para mais atualizações sobre esse intrigante desenvolvimento político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT sancionou uma nova legislação que aborda a prevenção e o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como endurece as penalidades para o bullying e o cyberbullying. A lei, publicada no Diário Oficial da União, tipifica o bullying, incluindo sua forma virtual, e classifica uma série de atos contra menores de 18 anos como crimes hediondos. O bullying é definido como atos de intimidação sistemática, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente. O cyberbullying, em particular, pode render até 4 anos de prisão. Além disso, a legislação prevê o aumento da pena para homicídio de menores de 14 anos, quando praticado em escolas, e para o crime de indução ou instigação ao suicídio ou à automutilação, se o autor for responsável por um grupo, comunidade ou rede virtual. Outras medidas incluem a implementação de políticas de combate à violência nas escolas, a penalização do responsável que deixar de comunicar o desaparecimento de uma criança, e a ampliação da pena para quem exibe ou facilita a exibição de pornografia infantil, agora tratada como crime hediondo. A nova legislação também inclui no rol de crimes hediondos o tráfico de crianças e adolescentes, o sequestro e cárcere privado de menores, e o auxílio, indução ou instigação ao suicídio ou à automutilação, seja por meio virtual ou de outra maneira. Essas medidas visam garantir atendimento, inclusive à família, para casos de abuso e exploração sexual de menores e aprimorar as ações de prevenção e combate a essas práticas. Fique conosco para mais atualizações. O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou a abertura de um inquérito contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro do União Paraná e procuradores do Ministério Público Federal. O procedimento deve apurar as denúncias apresentadas pelo delator Tony Garcia, que aponta supostas práticas de coação, chantagem e constrangimento ilegal. Garcia, ex-deputado estadual pelo Paraná, afirma ter sido um agente infiltrado, a mando de Moro, a fim de gravar pessoas de forma ilegal. A estratégia teria sido traçada para obter provas contra pessoas protegidas pelo foro por prerrogativa de função, portanto, fora da alçada da Justiça Federal. O acordo faria parte dos termos da delação premiada firmada por Garcia para reduzir sua pena. Ele chegou a ser condenado a 6 anos de prisão por fraude em consórcios, pena posteriormente substituída por prestação de serviços à comunidade. Uma das autoridades que teriam sido gravadas clandestinamente é o ex-governador do Paraná Beto Richa do PSDB. Em junho, o STF autorizou que Tony fosse ouvido sobre o caso pela Polícia Federal. O ex-deputado teria apresentado à corporação documentos sobre encontros entre ele, Moro, e os procuradores.
Após a colheita de provas, o delegado responsável pelo caso na PF opinou pela necessidade de abrir um inquérito para aprofundar a apuração das acusações. As denúncias feitas por Tony Garcia permaneceram abafadas na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba por quase 2 décadas. Elas apenas vieram a público após o juiz Eduardo Apio, hoje na 18ª Vara, assumir a condução da Lava Jato. Ao determinar a abertura do inquérito contra o senador, Dias Toffoli acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República, que considera ter havido coação ilegal no curso da delação premiada do ex-deputado. A decisão de Toffoli ainda suspendeu os processos sobre Garcia em outras instâncias, como a Justiça Federal do Paraná. Sérgio Moro, por sua vez, nega qualquer irregularidade no acordo de colaboração firmado entre a Justiça Federal e Tony Garcia. Fique com a gente para mais atualizações sobre esse caso. Sergei Cherkassov, um suposto espião russo preso no Brasil, está à beira da liberdade após 2 anos em prisão. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por usar passaporte brasileiro falso e suspeita de espionagem, mas a sentença foi reduzida para 5 anos, 2 meses e 15 dias. A liberdade de Cherkassov depende do resultado das investigações da Polícia Federal. Cherkassov foi apontado como um espião por autoridades norte-americanas e condenado a 15 anos de prisão. Ele passou anos no Brasil com o nome falso de Victor Miller Ferreira e estudou na Irlanda e nos Estados Unidos. A Polícia Federal descobriu que ele recebia a ajuda de um diplomata russo no Brasil. Se o processo avançar na justiça, pode frustrar os planos de Sergei, que pretende voltar para a Rússia e assumir uma acusação de tráfico de drogas por lá. O advogado de Cherkassov afirmou que não há razão para o russo continuar na cadeia, no Brasil, ainda mais em um presídio de segurança máxima em Brasília. O Supremo Tribunal Federal informou que aguarda parecer da Procuradoria-Geral da República para julgar o pedido da defesa, ainda que temporariamente. Estaremos atentos para mais atualizações sobre esse intrigante caso. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.